Já vai, já vai, já vai. Bom dia, hoje são 16 de março de 2020, segunda-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. A advogada Ana Cristina, que reside na capital do Rio de Janeiro, possuidora do excelente canal no YouTube com o título Foco nas Ideias Responde, está fazendo uma série de vídeos entrevistando cristãos nas ruas do Rio de Janeiro. Uma iniciativa louvável da Ana Cristina. Ela já tem feito aí 11 entrevistas, 11. Dessas 11 entrevistas, 3 com pastores evangélicos. A primeira entrevista dela foi com o pastor Gelton. Eu fiz 5 vídeos sobre a fala do pastor Gelton. A segunda entrevista foi com o diácono Lúcio, que pertenceu à Igreja Assembleia de Deus durante 20 anos. Então, a segunda entrevista dela foi com o diácono Lúcio. Sobre essa entrevista, eu fiz 4 vídeos, analisando ali a fala do diácono Lúcio. E o terceiro pastor que ela entrevistou foi o Elvis, o grande Elvis Silva. Elvis Silva. E o Elvis Silva, ele é advogado, teólogo e pastor de uma igreja da Assembleia de Deus. Então a Ana Cristina entrevistou 3 pastores. Sobre os 2, Gelton e Lúcio, já analisei aqui. E agora neste vídeo começo a analisar a fala do pastor Elvis Silva. A Ana Cristina dividiu essa entrevista com o pastor Elvis Silva. Ela dividiu em 2 vídeos. Vou começando aqui pelo primeiro vídeo, que tem a duração de 23 minutos e 51 segundos. Colocarei na parte principal de minha página no YouTube o link deste vídeo aqui, completo, para depois você assistir a ele. Então vou começar com esse vídeo aqui, a analisar os trechos aí, alguns trechos da fala do pastor Elvis Silva. E vamos ver aqui os erros que ele cometeu. Então vamos lá. Vou começar aqui dando um pulo para o minuto do vídeo de 13 minutos e 28 segundos, lá no vídeo original. Então, no tempo de 13 minutos e 38 segundos, a Ana Cristina fala ali sobre o sacrifício de Jefté. O sacrifício de Jefté no sentido de sacrificar, matar e queimar a própria filha. Então aqui na Bíblia está o nome lá, o voto de Jefté. Essa passagem lendária na Bíblia está em Gênesis capítulo 11, versículos 29 a 40. É o voto de Jefté. Jefté, na lenda bíblica, fez um voto ao Deus hebreu. E ele cumpriu esse voto. Ele matou, queimou sua filha, em homenagem, em holocausto ao Deus hebreu, o Jefté. Então, a Ana Cristina, ela pergunta aqui, fala sobre esse voto de Jefté, esse sacrifício da filha dele, e ela se refere ao pastor Elvis Silva. Então ela diz assim, com assombro: pastor, Deus se satisfaz com sacrifício humano? Eis a pergunta da Ana Cristina. Ela diz ao pastor: pastor Elvis, pastor Elvis,
Deus se satisfaz com sacrifício humano? E qual foi a resposta do pastor? Ele disse com muita força: não, não, Deus não se satisfaz com sacrifício humano, diz o pastor. E ele continua, você verá aí, vou colocar o trecho. E ele continua dizendo assim, em 15 minutos e 48 segundos do vídeo. Ele diz assim: a Bíblia diz que realmente Jefté sacrificou sua filha. Até aí tudo bem. Ele continua. Agora vem o erro do pastor. Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Ele está dizendo a Ana Cristina que o Deus hebreu não ficou contente com esse sacrifício de Jefté, porque segundo o pastor Elvis Silva, Deus é contra o sacrifício humano. Ele continua ainda: Deus não aceita sacrifício humano. Ele continua a dizer, você verá esse trecho aí. Então, antes, gente, de começar a analisar isso aqui, antes de mostrar o trecho da fala do pastor Elvis Silva, antes de mostrar esse trecho, ouça primeiramente o que diz a ex-cristã Célia Quirino. Célia Quirino possui um canal maravilhoso no YouTube. Ela está aí com o seu canal. Vou colocar também o link aqui na parte principal para você acessar o canal da Célia Quirino. Então a Célia Quirino, ela fez um vídeo para mim, Confissões da ex-cristã Célia Quirino, e coloquei em minha página. Mas agora ela tem o canal dela próprio. Então a Célia Quirino, em um dos trechos de suas confissões, ela se refere à Bíblia. E veja o que ela diz sobre a Bíblia. Depois voltarei aqui com o pastor Elvis, que não é o Presley. Veja aí. Porque, gente, se você estudar mesmo, se você botar para ler, se você for estudar a Bíblia, você vira ateu na hora. Você vira. Toda cheia de contradições. Não tem sentido uma coisa com a outra, tá entendendo? Então, se fosse verdade... Muito bem. Agora vamos lá, gente. Vamos voltar aqui à entrevista da Ana Cristina com o pastor Elvis Silva, advogado, teólogo e pastor de uma igreja Assembleia de Deus no Rio de Janeiro. Então, mostrei aqui, a Ana Cristina colocou ali o caso de Jefté, o voto de Jefté. Jefté prometeu ao Deus hebreu que, saindo vitorioso de uma batalha, ele iria matar e queimar a primeira pessoa que saísse de sua casa. Como ele vivia apenas com uma filha, é óbvio que a lenda aí já estava preparando isso, que ele iria sacrificar a própria filha. E Jefté matou e queimou a filha em homenagem ao Deus hebreu. Então a Ana Cristina, como é uma pessoa normal, sadia mentalmente, ela achou esquisito esse negócio de Deus gostar de sacrifício. Ela acha esquisito, repito, porque ela é uma pessoa normal, com um cérebro sadio. Quem tem cérebro sadio, obviamente, haverá de achar um horror, uma entidade exigir um sacrifício, seja ele de animal irracional ou de ser humano. Então a Ana Cristina, abismada sobre esse caso do Jefté, ela diz ao pastor Elvis: Deus, pastor Elvis, Deus se satisfaz com sacrifício humano? Aí o pastor responde: não, Deus não se satisfaz com sacrifício humano. Deus não gosta de sacrifício humano, diz o pastor. E a Ana continua: mas pastor, isso é um sacrifício humano? Aí ele diz: não, a Bíblia diz que realmente Jefté sacrificou sua filha. Sim, sacrificou. Aí o erro dele. Aí ele continua: Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Deus não aceita sacrifício humano, diz aí o pastor Elvis Silva. E aí
é o erro dele e de qualquer pastor que diz uma aberração dessa, que Deus não gosta de sacrifício humano. E os fiéis que frequentam igrejas são facilmente enganados pelos líderes religiosos, porque esses fiéis não conhecem a Bíblia. Então o pastor aqui, Elvis Silva, igualmente ao pastor Gelton, o primeiro a ser entrevistado pela Ana Cristina, os dois dizem que Deus não aceita sacrifício humano, que Deus é contra o sacrifício humano. E isso aí é uma mentira sem fim dentro do cristianismo, que eu vou provar aqui essa mentira, certinho? Então ouça agora o trecho do vídeo em que o pastor fala isso aí. Depois eu volto. Deus, ele se satisfaz com o sacrifício humano? Não. Porque isso é um sacrifício, falar que eu vou ainda, porque se inclusive vem, não matarás, eu não posso, por exemplo, se um filho meu ou mãe, eu vou te agradar matando um cachorro para te agradar. Eu falo, não, filho, isso não é um agrado para mim, porque eu... Não é um agrado. Ó, mãe, se eu passar na faculdade, eu vou matar tal pessoa. Ele realmente sacrificou a sua filha, sendo que esse sacrifício é um sacrifício de quê? De tolo, porque Deus não recebe esse tipo de sacrifício. Ele deu mesmo a filha dele. Deu a filha em sacrifício. Agora você me pergunta, as pessoas perguntam, Deus recebeu esse sacrifício ou não? Muito bem, gente. Então veja o que estou dizendo. Líderes religiosos, pastores evangélicos principalmente, dizem aos fiéis que o Deus hebreu, o Deus da Bíblia, o Deus adorado pelos cristãos, que esse Deus é contra o sacrifício humano. O pastor Gelton disse isso a Ana Cristina, que Deus é contra o sacrifício humano. O diácono Lúcio não falou sobre isso, sobre essa expressão, o diácono Lúcio, mas também diria a mesma mentira. E agora o pastor Elvis Silva, ele está dizendo que o Deus hebreu também é contra o sacrifício humano. Entendeu? E isso aí não é verdade. Os fiéis cristãos passam a maior vergonha nas ruas dizendo também a mesma coisa, que o Deus hebreu não se satisfaz com o sacrifício humano, que o Deus hebreu é contra o sacrifício humano. Isso aí é uma vergonha. Isso aí é uma mentira. Quem conhece a Bíblia, por exemplo, o Edson Martins, que assiste a meus vídeos desde 8 anos, há 8 anos ele assiste a meu vídeo, o Edson Martins sabe que isso aí é uma mentira, que o Deus hebreu adora sacrifício humano. Adora sacrifício humano. E o Deus hebreu adorou o sacrifício aqui, feito pelo Jefté. Ele matou e queimou a filha em holocausto ao Deus hebreu. E em Juízes capítulo 11, o Deus hebreu ficou feliz com esse sacrifício humano. Agora veja agora o erro absurdo dos cristãos. Como você acabou de ouvir, o pastor Elvis Silva, o Elvis, que não é o Presley, lá de Tupelo, no Mississippi, esse Elvis aí, o pastor, ele diz claramente para Ana que Deus é contra o sacrifício humano. E agora eu vou mostrar o absurdo. Quando o cristão diz que Deus é contra o sacrifício humano, esse cristão perdeu o juízo há muito tempo. Perdeu o juízo há muito tempo. Repito, quando um cristão diz que o Deus da Bíblia é contra o sacrifício humano, esse cristão não tem nem noção do que é o cristianismo. Não tem. Seja ele pastor ou frequentador de igrejas. Por uma razão bem simples. Vamos lá. Se um cristão diz que o Deus da Bíblia é contra o sacrifício humano, então esse cristão não conhece a base de sua própria religião, que é o cristianismo, a doutrina cristã. Ora,
Se um cristão diz que Deus é contra o sacrifício humano, então esse cristão não sabe que a fundação, a pedra de fundação do cristianismo, o cristianismo está assentado sobre um sacrifício. E qual foi o sacrifício para os cristãos? Quem foi ou o que foi sacrificado no cristianismo? É óbvio, Jesus. Jesus não foi sacrificado para os cristãos? Ele não foi um sacrifício? E o mais importante ainda para os cristãos, foi ou não foi? Você que está assistindo a esse vídeo, você tem um cérebro em sua cabeça. Esse cérebro não está aí para separar suas duas orelhas, não. Esse cérebro que está em sua cabeça é para você raciocinar. É para você raciocinar. Se você não raciocina, os espertalhões enganarão você. Então veja o absurdo. É um absurdo um cristão dizer que o Deus da Bíblia não gosta de sacrifício humano. É uma loucura um cristão dizer isso. Porque o cristianismo está assentado sobre um sacrifício humano. Se o Deus da Bíblia não gostasse de sacrifício humano, lá na frente ele não iria sacrificar Jesus. E sim, iria sacrificar um bode, um carneiro, entendeu? Você entendeu? Mas não. Lá, depois de 1000 anos, após o caso de Jefté, depois de 700 anos, apareceu o cristianismo. E o cristianismo, abra sua cabeça, o cristianismo é fundado sobre um sacrifício e humano, entendeu? Então, se o Deus da Bíblia não gostasse realmente de sacrifício humano, ele não teria sacrificado Jesus, teria sacrificado um bode, um carneiro, um boi, uma ovelha, lá no Novo Testamento. Mas não, sacrificou um ser humano. Jesus era um ser humano e foi sacrificado. Então, o sacrifício humano é a base do cristianismo. Então, como é que um cristão pode dizer que Deus é contra o sacrifício humano se o Deus hebreu escolheu um sacrifício humano para o cristianismo? Viu aí a loucura? É assim que se estuda a Bíblia, é assim que se diz a verdade. Então, o pastor Elvis aí, ele afirmou mais uma bobagem que é dita pelos outros pastores e por padres também, que Deus é contra o sacrifício humano. Ora, se Deus fosse contra o sacrifício humano, o sacrifício do cristianismo não seria humano, seria um sacrifício sobre um bode, um animal, uma ovelha. Mas não, foi contra um homem, Jesus, o homem de Nazaré. Você entendeu? Como é fácil você pensar, entender a coisa? Então vou provar aqui que o sacrifício aqui, base do cristianismo, a base é um sacrifício humano. Se Deus fosse contra o sacrifício humano, como dizem os pastores e padres, Deus não teria aceitado aqui Jesus, um homem, como sacrifício, entendeu? Iria sacrificar um bode, uma cabra, mas não. Então vamos aqui. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, está escrito assim: no dia seguinte, viu João, que é o João Batista, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Viu aí? O João, apóstolo, o João Batista, pregando aqui em relação a Jesus, dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus, que Jesus, um ser humano, estava substituindo um animal irracional, que Jesus iria ser sacrificado, olha aqui, um sacrifício humano, para tirar o pecado da humanidade. Essa aberração aí dos cristãos. Entendeu aí? Se Deus, entenda bem,
se Deus fosse contra o sacrifício humano, como disse o pastor Elvis, então Deus não teria escolhido um ser humano, Jesus, para ser sacrificado lá no cristianismo. Teria escolhido um bode, um carneiro, uma cabra. Mas não, Deus adorava sacrifício humano. Tanto é que sacrificou um homem, Jesus. Viu aí, gente? Como é fácil pegar a mentira pelas pernas. E mais ainda agora você vai se assombrar. Veja o que está em 1 Coríntios, Novo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Está dito assim. 15, versículo 3. Está dito assim, novamente em relação a Jesus, a um ser humano. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo, olha aí, em relação a Jesus, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Viu aí? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Ele está se referindo a Jesus aqui, Jesus Cristo. Na verdade, Jesus nunca foi o Cristo, mas vamos levar isso aqui em consideração. Então aqui em 1 Coríntios está escrito que Jesus morreu pelos pecados do povo. Ou seja, Jesus, que era um ser humano, não um bode, não um cabrito, não um carneiro, não um novilho, não um gado, Jesus era um ser humano. Então aqui na Bíblia, a base central do cristianismo é um sacrifício humano. Então um cristão não pode dizer que Deus não gostava de sacrifício humano, porque Jesus aqui, um ser humano, foi sacrificado. Se Deus não gostasse de sacrifício humano, jamais teria colocado aqui como sacrifício o próprio Jesus. Entendeu? É simples entender, gente. Agora você vai ficar ainda mais abismado. Em Hebreus, no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 9, aqui está, versículos 11 a 14. Versículos 11 a 14. Veja aqui o título da matéria, o título. O sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito, veja aí, e eficaz. Aí diz assim, quando porém veio Cristo, Cristo veio não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Veja aí, os cristãos louvam de forma irracional o sacrifício de Jesus. Então os cristãos louvam o sacrifício humano. Então como é que os cristãos podem dizer ao mesmo tempo que o Deus hebreu era contra o sacrifício humano, se o sacrifício humano é a base do cristianismo? Viu aí a loucura? É assim, gente, que a gente pega a mentira. Então os cristãos, eles louvam o sacrifício humano. E aqui está Jesus aqui sendo louvado, morrendo, sendo sacrificado pelos pecados dos outros. Isso é sacrifício humano. Coloque em sua cabecinha que estão enganando você. Isso é sacrifício humano. Então, o sacrifício humano é a base do cristianismo. Então, como um cristão pode dizer que Deus era contra o sacrifício humano, se ele escolheu um sacrifício humano aqui no cristianismo? Entendeu? E não só, os cristãos louvam o sacrifício humano. E eles dizem que o sacrifício humano foi muito mais importante que o sacrifício de bodes e carneiros. Entendeu? O sacrifício humano, dentro da doutrina cristã, ele é louvado e ainda aplaudido como se fosse mais importante do que o sacrifício de bodes e carneiros. Está aqui, de forma bem clara, em Hebreus, capítulo 9, versículos 11 a 14, diz assim: quando veio Cristo,
Cristo veio não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Olha aí, quem escreveu aqui Hebreus, no Novo Testamento, está dizendo que o sacrifício de Jesus é um sacrifício muito melhor que aquele sacrifício em relação a animais irracionais, bodes, cabras, bezerros, carneiros, etc. Está dizendo que o sacrifício de Jesus foi muito mais importante do que aquele sacrifício os sacrifícios que eram feitos em relação a animais irracionais, carneiros, bodes, etc. Viu aí como é fácil pegar a mentira? Repito, o pastor Elvis Silva, que não é o Presley, o pastor Elvis disse a Ana Cristina que Deus não se contenta com sacrifício humano. Isso é uma aberração propagada pelos cristãos. Ora, se Deus não gostasse de sacrifício humano, não teria sacrificado um ser humano lá no cristianismo, porque Jesus não era um bode, Jesus não era um carneiro, Jesus não era um novilho, Jesus era um ser humano e foi sacrificado. Entendeu? Como estão enganando vocês aí facilmente? Porque vocês não conhecem a Bíblia. Então o sacrifício humano foi louvado pelos cristãos e é louvado pelos cristãos. E os cristãos elogiavam na época mais ainda o sacrifício humano em relação aí a Jesus, dizendo que o sacrifício humano, o sacrifício envolvendo um ser humano, era tão importante, muito mais importante que os sacrifícios com animais irracionais, bodes, carneiros, etc. Você vê isso aí em Romanos capítulo 9, versículos 11 até o final. Então, repito, quando um cristão aí, vizinho seu, disser para você que o Deus da Bíblia odeia sacrifício humano, dê um conselho a esse cristão aí para não falar mais essa besteira, porque vai passar vergonha. Porque a base do cristianismo é um sacrifício humano. Repito, a base do cristianismo é um sacrifício humano. Jesus foi sacrificado na lenda cristã. Então a base do cristianismo é um sacrifício humano. Se Deus da Bíblia, o Deus da Bíblia, não gostasse de sacrifício humano, Jesus não teria sido sacrificado, e sim um bode, um carneiro, etc. Viu aí como estão enganando vocês? Parabéns aqui aos internautas Franklin Souza. O Franklin Souza foi cristão, deixou o cristianismo e manda vídeos aí para o meu canal. Estou aqui colocando os vídeos dele sobre a vida religiosa que ele teve. Parabéns ao internauta Luiz Henrique Rodrigues, que também fez vídeos aí sobre a ex-vida religiosa dele. O Bruno Edson, um internauta aí também, um rapaz, Bruno Edson, parabéns. Ele está fazendo vídeos aí, também manda alguns para mim, eu publico em minha página. Então ele está aí também mostrando sua ex-vida religiosa. E faça como eles. Você que está assistindo a esse vídeo, se você entrou numa igreja algum dia e saiu por alguma razão, faça um vídeo aí em sua casa, um vídeo caseiro com seu celular, ou então com sua câmera, e mande para meu canal que eu publicarei seu vídeo aqui. Evite apenas ofensas pessoais a alguém, porque aí o YouTube não permite. Mas conte sua vida religiosa, conte sua frustração religiosa. Conte isso de forma bem espontânea. Você mora no Brasil, um país livre. Então conte sua história. Por que você saiu de uma igreja? Por que você entrou? Certo? Conte isso aí. Porque muitas pessoas são enganadas hoje por igrejas e precisam aí de seu depoimento. Então, vou encerrar o vídeo. O pastor Elvis Silva, Elvis, que não é o Presley, o pastor Elvis Silva, cometeu um erro aí, dizendo a Ana Cristina que o Deus da Bíblia não gosta de sacrifício humano, não aprova sacrifício humano. Isso é uma aberração
propagada pelos cristãos. A base do cristianismo é um sacrifício. E que sacrifício? Em cima de um animal irracional, um bode, um carneiro, ou em cima de um ser humano? Um ser humano, Jesus. Jesus, na ótica cristã, ele foi sacrificado, ele era um ser humano, um homem de Nazaré. Então, se Deus realmente não gostasse de sacrifício humano, não teria sacrificado um ser humano, teria sacrificado mais um bode ou mais um carneiro, dando início ali à ilusão cristã. Portanto, mais um vídeo e muito obrigado.